Olá, meu nome é Isabela e o título do trabalho que vou apresentar é Epoxidação do óleo das sementes de crâmbie com ácido peracético formado in situ, de autoria minha, da Stephanie Lorena Gemac Dias, Lúcio Cardoso Filho e Camila da Silva. Bom, recentemente a indústria química tem procurado diversas soluções para os problemas que produtos químicos derivados de petróleo causam, investigando novas substituições para esses materiais. A alternativa à matéria-prima inicial, ela deve se basear então no uso de recursos naturais de fácil acesso e baixo custo, que sejam renováveis, sustentáveis e biodegradáveis. E com isso, o passo potencial nessa questão é descobrir novos conhecimentos para a utilização de recursos naturais de fácil acesso e de baixo custo para a síntese de produtos de valor agregado. Então, nesse contexto, os óleos vegetais eles apresentam uma excelente solução, uma vez que são recursos renováveis largamente disponíveis, de baixo custo de produção, baixa toxicidade e natural biodegradabilidade. Esses óleos vegetais, eles podem sofrer diversas modificações estruturais, sendo quimicamente transformados para desenvolvimento de produtos que possam ser utilizados nas substituições desses derivados de petróleo. Então, no caso, os óleos vegetais com altos teores de ácidos graxos insaturados, eles podem ser facilmente funcionalizados, transformando-se em anéis oxiranos por uma reação conhecida como epoxidação. Opa. Então, o óleo de crâmbie, por ter ele se apresenta, né, como opção por ter um elevado teor de ácidos graxos saturados, principalmente do ácido erústico, que o torna impróprio para o consumo humano, né, o que impede o seu impacto direto na indústria de alimentos. E esse ácido graxo também confere ao óleo de crâmbie características interessantes, como óleo lubrificante, e também no seu uso como matéria-prima para uma síntese para a síntese de diversos produtos químicos. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade do uso do óleo de crâmbie para a produção de epóxis através da reação de epoxidação utilizando ácido peracético formado in situ. Então, as reações elas foram conduzidas em um aparato que é representado por esta figura, né? O aparato ele é constituído por barras magnéticas, né, que são utilizadas para homogeneizar a solução da reação, o agitador magnético, utilizado para promover a agitação rotacional por meio das barras magnéticas, e o banho termostático, que ele é utilizado para realizar o controle da temperatura nas reações. As condições as condições estudadas, né, para verificar se o óleo de crâmbie é ou não uma matéria-prima para epoxidação, essas condições elas foram escolhidas baseadas no trabalho de Piccolo e colaboradores em 2018. E as condições foram a razão molar de ácido acético para a dupla ligação do óleo de 0,55 para 1, a razão molar de peróxido de hidrogênio para as duplas ligações do óleo de 1,65 para 1, 3% de catalisador, o catalisador foi o ácido sulfúrico, né? 3% em peso. A agitação promovida foi de 450 RPM e a temperatura de reação foi de 70 graus Celsius. Bom, o produto obtido da reação ele foi caracterizado quanto ao teor de ácidos graxos, né? O teor de ácido graxo ele foi determinado por cromatografia a gás. O valor de iodo ele foi calculado a partir da composição de ácidos graxos. A conversão relativa ao oxigênio oxirano ela foi determinada a partir do cálculo, né, utilizando o oxigênio oxirano, que é determinada por uma análise titolométrica, e a confirmação da formação dos grupos epóxitos, ela foi realizada por espectroscopia de transformada de Fourier, o FTIR. Bom, em relação aos resultados, o valor de iodo do óleo de crâmbie utilizados nas reações foi determinado a partir da composição em ácidos graxos, né, apresentando um valor de 86,31 gramas de
de iodo por 100 gramas de óleo. Essa tabela ela apresenta a composição em ácidos graxos que foi determinada, né? Aqui a gente percebe que o ácido erústico ele se encontra em maior concentração, assim como o oleico, que também é saturado. Então, essa composição de saturação foi de aproximadamente 92,5%. E alguns óleos vegetais usados para a produção de óleos epoxidados, né, citados na literatura, têm um nível de insaturação semelhante. Portanto, a partir dessa análise inicial, o óleo de Crambe ele foi considerado uma potencial matéria-prima para a produção desses epóxidos. Esses são os resultados da cinética que foi estudado, né, a partir das condições estudadas por Piccolo e colaboradores em 2019. As amostras foram obtidas no tempo de 1 hora, 2, 3 horas e 4 horas. E os resultados indicam que a formação de oxigênio e oxirano ela foi lenta até 2 horas e após esse tempo foi observado um acréscimo acentuado até 4 horas, né? Obtendo aproximadamente 50% do conteúdo do oxigênio e oxirano teórico total, que é possível calcular a partir do valor de iodo. Então, a gente consegue observar que de 3 para 4 horas o aumento não foi, né? Não foi grande, indicando possivelmente que a reação ela já estava entrando em equilíbrio. A conversão em oxigênio oxirano máxima obtida então para esse trabalho foi de aproximadamente 76% em 4 horas de reação. Em relação, né, em comparação com o trabalho, né, utilizado nas mesmas condições, a conversão máxima obtida por esses autores foi de aproximadamente 90%. E aqui, com o espectro de infravermelho da transformada de Fourier, a gente consegue ver a confirmação de que esses epóxidos foram realmente produzidos. Esse primeiro espectro aqui, ele se refere ao espectro do óleo de Crambe antes da epoxidação. A banda referente a 3010, ela é a banda das insaturações. Então, no óleo a gente consegue ver que essa banda está aqui, né? E no espectro do óleo de Crambe epoxidado, a banda de 310 ela some, indicando que essas insaturações foram sim convertidas. E no mesmo passo que a banda de 823, que anteriormente não tinha no espectro do óleo de Crambe, ela surgiu aqui, confirmando então que esses epóxidos foram produzidos a partir do óleo de Crambe. Então, a conclusão é que, devido a essas características, o óleo de Crambe é sim uma potencial matéria-prima, né, para a produção desses epóxidos, e essas conversões que foram obtidas confirmam a viabilidade do uso desse óleo para esse processo. Algumas referências que foram utilizadas para a apresentação. Muito obrigada pela atenção.